E aí pessoal, tudo bem? Como prometido aí, hoje a aula é o Excel básico, né? Uma aula de Excel básico 02, pessoal. E nela a gente vai aprender tabela dinâmica, remover duplicidade, informações com duplicidade, texto para colunas e gráficos de coluna, pessoal. Essas informações geralmente é solicitado um teste durante uma entrevista de emprego. Então, por exemplo, eles vão te dar uma base de dados e eles vão querer que você faça um gráfico de coluna. E aí, como no currículo lá havia informado um Excel básico, pessoal, então a gente precisa na prática saber como fazer. E essa aula, pessoal, nós vamos aprender junto essas etapas aí do Excel básico. Excel 2022, aula nível básico 02. Pessoal, então vamos iniciar a nossa aulinha. Nesse momento, pessoal, essa etapa, vamos falar um pouco sobre a tabela dinâmica. O que é uma tabela dinâmica, pessoal? Isso aqui, se vocês nunca viram, saiba que na vida profissional isso vai ser usado sempre, pessoal. Ela agrupa as informações de várias maneiras rápida. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho 15 linhas nessa aula. Porém, o meu gestor poderia me dar uma base de dados com 500 mil de linhas. E ele vai me falar assim, ó, eu vou entrar numa reunião daqui 10 minutos. Eu preciso saber, dentro da minha área comercial, qual o valor de venda representou em cada vendedor meu. Quantos de venda os meus vendedores, a minha área comercial vendeu por mês, por exemplo. Pode ser por mês. Ou mês atual, que nessa base de dados aqui. Eu não vou calcular isso na calculadora, pessoal. Imaginamos 500 mil de linha. Então, o que é uma tabela dinâmica? Para que ela serve? Vamos ver na prática como é que isso funciona, pessoal. Vou selecionar aqui a minha base de dados. Ou eu, caso seja uma planilha de 500 mil de linhas, eu deixo selecionado a primeira célula, Shift, Ctrl Shift espaço. Ela se auto preenche a base por completa. Então, Ctrl Shift espaço, essa minha base de informação ela é selecionada. Na guia inserir, aqui em cima, existe aqui ó, uma tabela dinâmica. Vou dar um clique nela. Clicando nela, ela me mostra o que nessa janela? Se eu desejo criar uma tabela dinâmica numa nova planilha que não seja essa aqui, ela vai abrir uma nova planilha e vai inserir essa tabela dinâmica nessa planilha. Nesse caso, nessa aula de hoje, eu vou inserir nessa planilha existente. Podemos fazer depois numa nova planilha para ver como que é feito. Mas nesse exemplo, vamos dizer que eu quero fazer essa tabela dinâmica nesse relatório, nessa capa aqui. E não onde eu quero iniciar essa tabela dinâmica. Eu vou deixar aqui selecionado e vou dizer que eu quero ela no F1, que ela mostre a minha tabela dinâmica, dando início o F1. E vou dar OK, pessoal.
Dando OK, já mostrou que a tabela dinâmica ela foi realizada com sucesso, porém sem nenhuma informação ainda. Nós vamos desenvolver essa tabela dinâmica. De qual modo, pessoal? Lembrando que o meu gestor ele pediu para saber quanto que cada vendedor vendeu. Então vamos então. Aqui na linhas vai mostrar em linhas. Linhas. Na hora que eu colocar aqui o nome do representante, vai mostrar em linhas dessa forma aqui. Então vamos ver, pessoal. Vendedor, vou dar um clique aqui, vou deixar apertado e vou arrastar em linhas. Veja que ele me trouxe em linhas a área comercial, os vendedores. E agora eu vou querer saber o valor que cada um vendeu. Então, o valor da venda, eu vou arrastar em valores. Pessoal, quando for números, é aqui em valores. Aqui em valores você soma e você conta. Então, no valores, no valor da venda, eu vou arrastar ele aqui em cima e vou jogar ele em valores. Veja que ele já está começando a deixar bem apresentável a minha tabela dinâmica, porém não completa ainda. Lembrando que o meu gestor precisa desse relatório para hoje na reunião. Ok, pessoal, vamos melhorar esse número aqui. Esse número aqui não me lembra valor ainda, me lembra apenas um número, uma soma de alguma coisa, ou em peças, ou a média, ou o máximo, o mínimo, eu não sei, pessoal. Ou dividiu aqui alguma coisa. Então, nesse caso é moeda, é valor, é espécie. Então, eu vou vir aqui no valores, na setinha ao lado, configuração do campo de valor, vou dar um clique. Pessoal, formato de número, moeda, vou tirar aqui a casa decimal. Em moeda, vou dar um OK, pessoal, e um novo OK. Dá uma olhada, já está começando a ficar dizendo que a Maria Gomes vendeu no mês atual R$ 8.250. Vamos classificar aqui do menor para o maior? Eu vou em dados, de A a Z. Então, a Luísa Campos vendeu R$ 500 e minha maior venda foi do Marcos Reis, R$ 9.000. Ainda não está legal, porque eu preciso melhorar aqui os títulos também. Então eu vou vir aqui, vou tirar a soma e vou dar um Enter, pessoal. Um duplo clique entre o G e o H. Vou dar uma reduzida aqui. E aqui eu vou dizer vendedor. Vendedor. Vou deixar essas informações no centro, aqui na página inicial. Centralizar. Já está começando a ficar legal a minha tabela dinâmica. Mas aí o meu representante, o meu gestor, o meu chefe, ele falou: olha, Marcelo, eu queria que você incluísse os meus representantes por estado. Então tá bom. Então eu vou incluir então o estado. Pessoal, o estado eu vou deixar ele em colunas. Por que em colunas? Ele vai inserir os estados dentro de cada coluna. Vamos ver como é que fica. Eu vou colocar em colunas. Já mostrou aqui alguma coisa. Aqui eu vou pôr estado.
E vou diminuir, pessoal. Os estados ficou dessa forma aqui. Vamos dar uma olhada? Vamos diminuir aqui. Não der para diminuir, será diminuído, pessoal. Vou jogar aqui um 10. Manter. O que esse relatório, essa dinâmica me trouxe? Os estados por representante e o total por estado e por representante. Então, pessoal, eu tenho aqui em São Paulo, nós tivemos uma venda de R$ 1.750 pela representante Adriana Gomes. A Adriana Gomes, ela vendeu nesse mês atual R$ 8.250. Vejam o quanto é funcional e rápido quando se fala em tabela dinâmica, pessoal. Veja como ficou bacana essa informação. O meu chefe tinha pedido inicialmente que eu mostrasse para ele quanto que cada vendedor vendeu em valor. E aí ele veio me falar depois que ele queria isso aberto por estado. Pessoal, feito. Tá aqui. Isso pode fazer, pessoal, por diversas situações. Uma tabela dinâmica, ele é funcional para qualquer tipo de tarefa, qualquer tipo de relatório, quando você precisa de uma informação rápida. É ali, pessoal, uma ligação, ó, me fala aí quanto que deu aí, quanto que eu tenho no estoque de gel álcool 70. Pessoal, extrai o relatório, tudo, tabela dinâmica, pum, eu tenho X quantidade. Isso é utilizado em várias tarefas, pessoal. E essa etapa aqui foi referente à tabela dinâmica. Muito legal a tabela dinâmica. Eu gosto muito dessa ferramenta porque ela me ajuda muito no meu dia a dia. E eu não gostei dessa cor. Eu não queria ficar pintando manualmente, pessoal. Deixa selecionado em qualquer área da dinâmica. Veja que a última guia aqui é desenvolvedor. Eu dou um clique aqui dentro, ela abre o analisar e o design. O design, pessoal, é a formatação rápida de uma tabela dinâmica. Qual forma vocês gostariam de deixar para o seu gestor? Pessoal, veja que bacana. Dá uma olhada. Eu vou deixar essa cor aqui. Isso eu não fiz na mão. Eu dei um clique na tabela dinâmica, fui no design e escolhi qual eu gostaria que ficasse. E eu vou mostrar para ele dessa forma aqui, dizendo que o Luiz Campo, na Alagoas, houve uma venda. O Marcos Reis, em Alagoas, houve uma venda de R$ 2.500, porém, no total de venda do Marcos Reis, no mês atual, tivemos R$ 9.000. Pessoal, se vocês nunca usaram a tabela dinâmica, saibam que na primeira empresa onde vocês forem entrar ou na próxima, vão te exigir esse conhecimento. Próximo passo, gráfico de coluna. Aquilo que eu prometi no Excel básico 1,
Eu vim cumprir aqui, ao vivo, para que vocês tenham um conhecimento junto comigo, aprendendo com vocês, naquilo que foi divulgado na aula 1. Pessoal, gráfico de coluna. Como é que é feito um gráfico de coluna? Um gráfico de coluna, pessoal, ele é um indicador bem apresentado num relatório gerencial aí. Você apresentar os números da área que você faz gestão, ou da meta que a companhia exige, ou que você crie um indicador para saber se o planejado, se os números que o gráfico te mostrar está dentro do planejado ou se quer um ajuste no meio do processo. Então, um indicador geralmente é para isso. O SLA, medir a performance do transportador, o nível de satisfação do cliente, que é um dos principais, é o que faz a empresa estar de pé. É aquilo que a visão do cliente é muito importante, esse feedback, esse contato. Porém, você medir essa performance é mais importante ainda, pessoal. Para saber como a melhoria ela é constante, então medir as performances, os níveis de serviço. Esses indicadores, pessoal, é fundamental. Numa entrevista de emprego, em muitas entrevistas de emprego, quando você coloca lá conhecimento de Excel básico, eles vão te exigir esse indicador aqui. E como é que ele é feito, pessoal? Nesse indicador, eu vou querer saber por venda por estado. Então, eu vou selecionar aqui o estado e vou deixar selecionado a minha venda, pessoal. Vou inserir. Aqui na guia inserir. Gráficos. Para a coluna, pessoal. Dá uma olhada. E foi muito rápido de fazer. Se você apresentar dessa forma aqui durante a entrevista, a selecionadora ela já vai entender que você já tem a lógica de como criar um gráfico. Porém, vamos dar uma melhoradinha aqui. Essas linhas aqui, eu dou um clique nela e vou dar um delete. Eu não vou querer essas linhas. Deixa eu deixar esse indicador aqui, pessoal, aqui embaixo. Esse gráfico eu deixei ele na mesma base de dados que está a informação da onde surgiu o gráfico. Vou dar uma melhorada antes de dizer para a selecionadora que eu já concluí o gráfico. Dando um clique na coluna com o botão direito, nós vamos adicionar os rótulos, os valores de cada estado. Então, novamente, com o botão direito na coluna, em qualquer uma delas, adicionar rótulos de dados e vou dar um clique. Observe, pessoal, que em cada coluna de estado houve um valor total de uma venda. Então, em São Paulo, eu tive R$ 1.181,98. Ou eu deixo essa casa decimal mostrando, ou eu tiro ela. E eu só mostro R$ 10.494. Vamos melhorando aqui esse indicador. Eu vou dar um clique no valor, na página inicial, vou deixar em negrito. Ficou legal? Destacou, pessoal, ficou legal. No estado, a mesma coisa, eu vou deixar clicado e vou deixar em negrito. Ou eu posso aumentar o tamanho do estado, sei lá, deixar um pouquinho maior, vamos lá, deixar na altura 12.
Vou deixar ela em vermelho e sublinhado. Ficou legal aqui, pessoal? Ficou legal. Valor da venda, eu vou deixar ela... Vou deixar ela no fundo preto e o título em branco, pessoal. Vamos dar uma olhada. Não sei, vou deixar dessa forma. Ok. Pessoal, para melhorarmos um pouco mais, eu vou deixar clicado, selecionada a coluna com o botão direito, formatar série de dados. No baldinho de tinta, vou deixar gradiente. Vamos ver como é que ficaria esse indicador, pessoal. O que vocês estão achando desse indicador aqui? Será que a selecionadora do processo seletivo vai gostar? É claro que ela vai gostar, pessoal, porque o principal dela é saber se você tem a lógica mínima de chegar num indicador de coluna. E é dessa forma que ela vai entender se você tem o conhecimento realmente ou não. E nesse nível básico que nós fizemos esse indicador, no modo mais simples, pessoal, no processo de seleção, ele fica fabuloso, porque é desse jeito que é apresentado num relatório gerencial. Eu não vou ficar enchendo linguiça, eu não vou ficar inventando a roda já é feita, pessoal. Eu vou melhorar. A melhoria, lembre-se, ela é constante. Então, um indicador foi feito no primeiro momento, ela já provou que você já sabe realmente, porém eu estou melhorando o meu indicador, porque os números já estão aqui. Eu já fiz o meu gráfico. Dessa forma aqui ficou legal, pessoal? E essa borda aqui? Acha que devemos tirar, pessoal, essa borda? Ou não? Vocês gostam de um indicador com borda? Eu vou tirar essa borda. Bom, tirei a borda, pessoal. E aí, ficou legal esse indicador? Conta aí, pessoal, se esse indicador te ajudaria numa entrevista de emprego. Deixa aí os seus comentários. Pessoal, se inscreva no canal, curte o vídeo, deixa seu like. Compartilha, pessoal, porque muitas pessoas, muitos amigos seus, muitos amigos meus, eles vão no processo seletivo e vai ser cobrado isso deles. Então, quando você compartilha, você está desejando bem e sorte para o seu amigo, para que ele veja como é que é feito, ele já sabe, ele vai melhorar o seu conhecimento. Dessa forma aqui, pessoal, ficou legal o gráfico de coluna? Se ficou, vamos para a próxima etapa, texto para colunas. Pessoal, vejam que na coluna A ficou um monte de informação misturada. E como é que vem dessa forma aqui? Em muitos ERP que faz a gestão de grandes empresas, pessoal, quando você extrai uma base de dados desses ERPs, ele vem dessa forma aqui, ó, misturado, ele não vem separado por coluna. Veja que na coluna A ali eu tenho numa coluna só nome, CEP, RG, número de celular e estado. O meu gestor, ele não quer saber
que numa coluna eu tenho uma informação de 1 milhão de linhas. Como é que eu faço? Na coluna A eu tenho meio milhão de linhas com um monte de informação, pessoal. Como é que eu vou ler isso? Como é que eu vou separar isso? Um exemplo, o SAP, o ERP, o SAP, que faz a gestão de grandes empresas, e grandes empresas realmente, pessoal. Por exemplo, não vou ir nem muito longe. A Natura, eles utilizam o SAP lá. A Big utiliza o SAP. A Harold, que é uma fábrica de chocolate, eles utilizam o SAP lá. Então, pessoal, não precisa ir muito longe dessas grandes empresas que, ao extrair o relatório, vai vir assim, ó, desconfigurado, pessoal, fora do padrão. E como resolver isso? Deixa selecionada a coluna A. Na guia dados, vê aqui, ó, texto para colunas, que é o nosso tema. Texto para colunas. Como é que eu vou resolver essa questão aqui? Dou um clique. Pessoal, essa ferramenta, ela é muito incrível, pessoal. Muito, muito incrível. Se você nunca utilizou ela, você vai utilizar ela com certeza, pessoal. Porque na empresa onde você entrar, vai ter um ERP lá. E ao exportar os dados em Excel, vai aparecer dessa forma aqui. Então, pessoal, como é que ela funciona? Nessa condição aqui, eu tenho espaço. Então, eu vou escolher o delimitado, vou avançar. Como essa base de dados desse ERP específico, ele me trouxe a base de informação com espaço, então eu vou separar com base do que eu enxerguei ali. Opa, aqui não é barra, não é vírgula, aqui é um espaço, então eu vou deixar selecionado o espaço, ele já vai começar a quebrar aqui, ó, dizendo nome na coluna A, CPF na coluna B, RG na coluna C, o número do celular na coluna D e o estado na coluna E. Se fosse uma barra, tivesse separado por barra, eu ia tirar o espaço, eu ia pôr outros e eu ia colocar uma barra, pessoal. Como não é por barra, nem por vírgula, nem por ponto, e sim por espaço, então eu vou respeitar o que essa base de dados tem, vou deixar ela como espaço e vou concluir, pessoal. Como é que ficou essa informação? O meu gestor, ele precisa dessa informação de qualquer jeito. Porém, você se assustou ao extrair a base de dados e apareceu daquela forma. E agora, pessoal? É dessa forma que é feito. Simples assim, pessoal. Não se desesperem. Simples assim. Com base nessa informação, me dá o direito agora de formatar essa tabela. Então, eu vou deixar ela no centro. Ctrl Shift F. Vou deixar a minha borda dessa forma e os dados internos, linhas pontilhadas. Deixa eu ver como é que ficou. Ficou bacana. O título aqui. O título eu vou deixar numa cor amarela, pessoal. O nome em negrito. Vou sublinhar só para deixar mais agradável aqui.
Pessoal, o nome vou deixar em negrito. Como é que ficou essa informação? Gostaram, pessoal? Vou repetir aqui o que eu havia falado. Se vocês nunca utilizaram essa função, saibam que não muito longe vão te exigir esse tipo de conhecimento, pessoal. Porque de qualquer forma, o número precisa ser divulgado. A base de dados está ali, suja, poluída, pessoal, visualmente. Vocês precisam colocar em prática esse passo a passo, simples, que vocês vão chegar nesse resultado que o gestor espera que eu e você entregamos para ele dessa forma. Pessoal, bacana, se gostaram realmente, deixe os seus comentários, pessoal. Se inscreva nesse canal. E agora a gente vai remover duplicidade, que é o próximo passo. Como é que eu vou remover duplicidade, pessoal? Ao extrair a base do RP, de repente, pessoal, o usuário ele duplicou várias informações. Então, como é que eu vou dizer para o meu gerente da área comercial que a Adriana Gomes vendeu 200 mil? Eu estou afirmando para ele isso. Eu sou um analista, um assistente, eu vou trabalhar com esses números. Eu vou dizer para ele que ao exportar o arquivo do ERP do meu sistema, mas não foi eu que gerei essa informação, meu gestor, foi o sistema, não foi eu que errei. Você vai analisar a informação, não é do jeito que você recebe a base de dados que você deve confiar nela e dar continuidade nela. Não, pessoal. Vocês vão analisar se o conteúdo ele é confiável ou não. Vamos ver se esse daqui é confiável ou não. Eu extraí ele de um RP. Uma das minhas bases de informação que eu trabalho no meu dia a dia dentro de uma base é saber se os números ali não são duplicados. Vamos dar uma olhada nessa base. Em dados, deixa selecionado aqui em cima, pessoal, remover duplicidades. Dá um clique. Vou tirar os flags de todos. Vou querer saber se existe duplicidade no vendedor. Aqui ele me disse que de 8 valores duplicados encontrados e removidos, pessoal. Ficando no meu relatório meia dúzia de nomes que não estão mais com duplicidade. Veja que se eu recebesse esse relatório e reenviasse ele para o meu gestor ia vender um peixe, uma reunião dizendo que a Adriana Gomes vendeu 200 mil reais. Porque eu não removi as duplicidades que tinha no vendedor. Olha o desgaste que isso vai gerar. O transtorno, pessoal, a credibilidade, a confiança. Revisem a tabela de vocês. Revisem a base de dados de informação. Seja de qualquer pessoa que tenha te enviado. Você que vai reenviar, trabalhe em cima dela antes de divulgar os números, pessoal. Eu vou dar um OK aqui. Vamos imaginar que essa base de dados aqui, ela tem 500 milhões de linhas. Então, no olho ali, na barra de rolagem, não vou enxergar tudo do que tem duplicidade ou não. Não é dessa forma que é feito. Eu deixo ela selecionada.
vou na guia dados, remover duplicidades. Dessa forma, em 500 mil de linhas, o que tiver com duplicidade, pessoal, ele vai ser removido. Isso às vezes não se aplica numa tabela de área comercial. Pode se aplicar em vários momentos, dependendo da sua necessidade, pessoal. Isso é utilizado em várias formas de base de dados. Ok, pessoal? Então esse momento aqui foi remover duplicidade. Pessoal, essa aula de hoje foi prometida quando eu concluí a aula 1. E na descrição da aula 1, eu deixei lá, próximo vídeo seria essas informações aqui. O Excel, assim como eu venho falado em alguns vídeos, em algumas aulas, é uma ferramenta poderosa mundialmente. Não existe outra ferramenta que está acima do Excel. Existem os concorrentes, assim como o Google Planilhas. Mas o Google Planilhas está abaixo, mas muito abaixo do Excel. Não tem um ERP que vive sem o Excel, pessoal. Não tem uma organização do mundo inteiro que viva sem o Excel. Porque as empresas, elas precisam dos números, dos indicadores, das performances, dos relatórios. Elas precisam da informação para saber o que tem, o que deve comprar, o estoque mínimo de segurança, entre várias informações, várias informações que é gerado no Excel para favorecer as organizações, pessoal. E quando um associado, um colaborador, ele tem o conhecimento básico de Excel, ele está mais muito à frente, pessoal. Se tiver lá 2 candidatos concorrendo uma vaga de assistente logística ou assistente de inventário, de estoque, e e a recrutadora falar assim: quem de vocês tem o Excel básico? O A disse que não tem e o B falou que tem. Quem é que vai ganhar essa vaga, pessoal? É dessa forma que é feito o processo de recrutamento, de seleção, pessoal, corporativo. Você que vai iniciar o seu primeiro emprego, se inscreva nesse canal, porque eu vou te ajudar 2 vídeos por dia a você sobressair desses momentos, pessoal, de entrevista ou quando é solicitado alguma ferramenta para o seu gestor, do seu gestor. Eu estou na área de logística já há 21 anos e o que eu for falar aqui vai ser dentro do operacional, dentro da realidade do dia a dia, do nosso dia a dia. Ok, pessoal? Se gostaram, realmente, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse conhecimento aos seus amigos, pessoal. E vou fazer o Excel nível básico 03
para aprender juntamente com vocês aqui e te ajudar no seu dia a dia, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.